Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 12, O que fazer agora? O lugar onde eles cavaram uma cova e enterraram os ossos de Manato, enrolados em um pano branco, seria melhor descrito como no meio da colina um pouco no topo. A placa de pedra que haviam levado com eles foi colocada sobre a sepultura. Ela tinha o nome de Manato inscrito nela, juntamente com o token de uma lua crescente pintada de vermelho. Mesmo que eles fossem estagiários, eles ainda eram membros da Força Reserva e o túmulo de Manato foi marcado em conformidade. Outros túmulos que ostentam o símbolo da lua crescente carmesim, alguns velhos o suficiente para a tinta estar desbotada, poderiam ser encontrados em torno deles. Um número grande de soldados da Lua Escarlate chamavam esse monte de seu lugar de descanso final. No topo da colina estava uma torre que subia para o céu. Era uma coisa repugnante. Essa torre era o lugar onde Haruhiro e os outros tinham surgido. Há quanto tempo foi isso? Provavelmente menos de um mês, mas parecia muito mais tempo. Havia sido realmente daquela torre. De todas as aparências, ela não tinha portas ou entradas. Onde tinham saído? Haruhiro não sabia, nem se importava. A cremação custou 50 capas, a sepultura na colina mais 50. Tudo para o funeral tinha chegado a uma prata. Uma prata para a morte de um ser humano. Não mais do que uma de prata. Haruhiro pagou com seu próprio dinheiro para o momento, mas isso estava realmente bem? Manato tinha 7 pratas e 21 capas em poupança. Suas roupas foram queimadas com seu corpo, mas havia o seu cajado curto, sua mochila e outros pertences pessoais. O que eles vão fazer com isso? Incomodava Haruhiro ter que pensar em algo assim. Manato tinha ido embora. Ele realmente não estava lá. Ainda não tinha passado um dia inteiro. Levaram para o crematório ontem à noite e foi dito por um trabalhador de lá para retornar à meia-noite. Após os restos mortais de Manato serem devolvidos a eles, eles tiveram a certeza do que fazer a seguir, assim que eles voltaram para os sacerdotes no templo de Luminous. Mestre Onen ofereceu para deixá-los armazenar os restos lá durante a noite, mas não havia nenhuma maneira de apenas deixar Manato lá. O que finalmente acabou acontecendo foi que Manato foi colocado em um canto do terreno do templo. Haruhiro e os outros se estabeleceram em um círculo em torno dele, permanecendo até o amanhecer. Ninguém dormiu. Talvez eles cochilaram de vez em quando, mas ninguém dormiu adequadamente. Era essa a razão pela qual todos pareciam estar em tal deslumbramento agora? Mesmo quando todos eles se sentaram na frente do túmulo de Manato, nada disso parecia real. Chihiro, exausta de tanto chorar, tinha as 2 mãos no chão, a fim de manter-se apoiada. Apenas sentar ali parecia ser uma quantidade enorme de esforço. Yumi estava olhando para o céu, agora ironicamente ensolarado e claro, talvez observando os pássaros voar. O grande corpo de Mogizu parecia ter encolhido e sua expressão era vaga. Em seguida, havia Randa. Por que ele havia ficado em silêncio durante todo esse tempo? Se ele não queria falar, então quem o faria? Bem, Haruhiro iria quebrar o silêncio depois. É estranho, ele começou, arrancando a grama. Isso não faz qualquer sentido. Eu não sou o único que pensa assim, certo? Randa olhou em sua direção, mas não disse uma palavra. Sua expressão disse que ele estava atualmente vazio de pensamentos inteligentes. Manato disse uma vez, continuou Haruhiro, jogando as folhas de relva de distância. É como se estivéssemos em um jogo. Eu também pensava assim naquela época, mas que tipo de jogo é este? Eu não sei. Não é um jogo. Não é um jogo no final. Eu não entendo. Porra, dane-se. No final, Haruhiro não tinha ideia do que ele realmente queria dizer. Que horas eram agora? Muito além do meio-dia, talvez até perto do pôr do sol. Em Altana, sinos tocavam a cada 2 horas para indicar a hora. Eles tocavam uma vez às 6 da manhã, 2 vezes às 8,
3 vezes às 10, e assim por diante. Quantos sinos ele ouviu pela última vez? Ele não conseguia se lembrar. Hanta levantou-se, lentamente, deliberadamente. Estou saindo. Onde? Perguntou Yumi. Hanta deu uma risada curta, não se importando sobre como ele se deparava com ela. Isso importa? Não adianta ficar sentado aqui para sempre. Não há nada que possamos fazer sobre isso agora. Idiota, Yumi estalou. Hanta não devolveu o insulto. Não era como ele em tudo. Ele saiu. Haruhiro foi atrás dele, com Mogizu seguindo, mas Haruhiro parou uma vez para olhar para trás. Yumi tinha os braços ao redor dos ombros de Chihiro, ela estava olhando em sua direção, porém, Haruhiro estava longe demais para dizer se ela estava acenando ou balançando a cabeça. Ele tinha um palpite, ela estava tentando dizer a ele que as duas permaneceriam lá. Será que Chihiro vai ficar bem? Ela estava em choque, provavelmente mais do que Haruhiro. Afinal, Chihiro definitivamente tinha uma queda por ele. Hanta parecia pretender voltar para Altana, e Haruhiro considerou perguntar para onde estava indo, mas mudou de ideia. Não importava. O sino tocou 7 vezes antes de terem atingido a estrada Kanhen na parte norte da cidade. Por isso, já eram 8 horas da noite, como de costume para essa hora da noite, as ruas estavam cheias de pessoas. Hanta estava adentrando um grande edifício. A placa de fora dizia, Taverna de Sherry. Haruhiro reconheceu o nome como o lugar onde os membros da Lua Escarlate se reuniam e, apesar de ter passado pelo lugar antes, ele nunca tinha ido. Manato iria para Sherry de vez em quando para obter informações, sempre sozinho. Todo mundo tinha acabado deixando Manato para fazer tudo. E eu era o mesmo, Haruhiro pensava. Eu só andei junto com ele e fiz tudo o que ele disse para fazer. Sherry era uma grande e espaçosa taberna, era inteiramente mal iluminada por lâmpadas que pendiam do teto. Tinha 2 andares, embora metade do segundo fosse realmente a escada. Não estava cheia ainda, menos de metade do número habitual de clientes estavam presentes, mas ainda havia mais de 100 pessoas lá. A sala estava cheia de vozes tagarelas, gargalhadas e gritos ocasionais de raiva, misturados com as animadas vozes das meninas que serviam. Hanta encontrou uma mesa vazia em um canto no primeiro andar e se sentou. Haruhiro e Mogizu seguiram na mesma mesa. Quando uma menina finalmente chegou, Hanta prontamente levantou 3 dedos e disse, 3 cervejas. Ele não se preocupou em perguntar a Haruhiro ou Mogizu o que queriam beber. Eu realmente não quero beber, Haruhiro protestou. O que você quer então? Leite. Hanta cruzou os braços sobre o peito e bateu com o pé no chão. Isso é estúpido. Esta é uma taberna. Uma taberna. Em tabernas, as pessoas bebem álcool. Mas, Mogizu se curvou, a cabeça aparentemente encolhendo em seus ombros. Beber em um momento como este? Idiota. É por causa de momentos como este que você bebe. Hanta afungou, esfregando os olhos. Manato. Aquele desgraçado costumava vir aqui para beber. Certo. Mas ele está. Você sabe, ele está. Não é como se nós estivéssemos aqui em seu lugar, mas... Certo, disse Haruhiro, apoiando os cotovelos sobre a mesa, cabeça baixa. Você está certo? A menina que voltou com suas cervejas e depois de pagar a ela, os 3 bateram suas canecas juntas e beberam. Talvez fosse porque todos eles estavam com sede, mas a bebida amarga era ótima. Será que Manato pediu a cerveja que eles estavam bebendo agora, quando ele veio para cá? Será que ele gostava do sabor dela? Talvez fosse o álcool, mas o rosto de Haruhiro ficou quente e sua mente ficou vaga. Os rostos de Mogizu e de Hanta também estavam vermelhos. Hanta de repente bateu sua caneca de barro sobre a mesa. Isto é o pior. É realmente a pior merda. Eu desisto. Eu não quero mais fazer isso. Eu não estou brincando. Não é como se eu quisesse fazer isso para começar, mas eu relutantemente fui junto. Vocês 2 eram o mesmo?
Certo. Que diabos é um guerreiro? Um ladrão ou um cavaleiro do pavor? Ou um sacerdote? Eu já tive o suficiente. Eu desisto. Eu parei tudo. A partir de hoje, eu parei para sempre. Sair. Haruhiro rangeu os dentes. O que você vai fazer se você sair? Eu não vou fazer nada, Hanta respondeu. Nada de errado com isso. Eu tenho que fazer alguma coisa? Não há nenhuma regra contra não fazer nada. Mesmo se houvesse, eu não dou a mínima. Não é sobre dar uma merda, é sobre não ter uma escolha. Foi assim que todos nós acabamos aqui. Eu não sabia disso. Se você não sabe, então o que você estava pensando? Como eu poderia saber? Por favor, Mogizo entrou entre Haruhiro e Hanta. Vocês dois. Por favor, não lutem. Cale a boca. Hanta empurrou Mogizo fora violentamente. Mesmo que continuemos, como poderíamos fazer? O que vamos fazer a partir de agora? Manato não está mais aqui. Eu sei disso. Não é como se eu precisasse de você para me dizer. Haruhiro gritou. Então me responda. Quando você foi ferido nessa luta, foi Manato que veio e salvou sua bunda. O que você vai fazer agora que ele não está mais aqui, hein? Me responda. Na verdade, foi porque você se machucou tantas vezes que Manato usou toda a sua magia e as coisas aconteceram assim. Hanta, você. É isso o que você realmente pensa? Estou errado. O que eu estou dizendo está errado. Não, você não está errado. É tudo porque você luta como uma merda. Você sempre fica ferido e só atrapalha. É tudo culpa sua. Pare. Uma voz furiosa rugiu. Mogizo. Por um momento, toda a taberna ficou tranquila. As sobrancelhas de Mogizo estavam curvadas firmemente juntas de raiva. Haruhiro foi pego de surpresa. Ele não podia acreditar que Mogizo foi capaz de se tornar tão irritado. Esta não é hora para lutar uns com os outros. Se acalmem, vocês dois. Haruhiro mudou de posição na cadeira. Desculpa. Você também, Hanta deu de ombros. Você está ficando muito irritado. Você precisa se acalmar também. Quando Mogizo olhou para ele, Hanta encolheu para trás. Desculpa. Vou ter mais cuidado a partir de agora. Realmente, eu quero dizer isso. Não há necessidade de ficar tão louco. Na verdade, Mogizo tomou um gole de cerveja e relaxou os ombros. O que nós vamos fazer a partir de agora é uma boa pergunta. Haruhiro esfregou as costas de seu pescoço. Eu sei, mas eu meio que não quero pensar nisso agora. Não que eu realmente consiga pensar direito agora também. Eu vou dizer uma coisa, Hanta bateu na mesa com sua caneca. Eu não estou sendo pessimista nem nada, mas eu tenho pensado sobre isso e é impossível continuar fazendo isso sem ele. Apenas tente contar quantas vezes ele salvou nossas bundas e você vai entender. Então, Haruhiro olhou de soslaio para Hanta. Nós não fazemos nada? Não é assim que fica impossível. O que vamos fazer sobre o dinheiro? Custa dinheiro para comer e ter um teto sobre nossas cabeças à noite. Será que vamos procurar outros empregos? Hanta franziu a testa, apoiando o queixo em suas palmas. Essa é uma opção. É para mim. Mas você é um cavaleiro do pavor. Sua guilda vai deixá-lo simplesmente sair para pegar um outro trabalho, Haruhiro apontou. A mandíbula de Hanta caiu. Ou você esqueceu? Eu não esqueci. Mas uma vez um cavaleiro do pavor, sempre um cavaleiro do pavor? Porra! Por que me tornei um cavaleiro do pavor? Mogizo soltou um suspiro longo e pesado. Outro trabalho. E a voz que os recebeu foi uma que Haruhiro lembrou ter ouvido antes. Quando ele olhou naquela direção, a pessoa a que ela pertencia também era familiar. Ele acenou enquanto ele se aproximava. Ei. São vocês, caras. Não me lembro de seus nomes, mas muito tempo sem ver. Como vai você? Ainda jovem.
Kikawa, Haruhiro piscou algumas vezes. Não havia como confundir a cara de extremamente positivo dele. Era o extremamente positivo Kikawa. Mas ele parecia diferente agora, ou pelo menos a sua aparência estava. Ele vestia uma armadura reforçada com placas de metal e tinha uma espada com um punho chamativo amarrada à sua cintura. A partir de seu equipamento, parecia que ele era um guerreiro. O sorriso de Kikawa esticou de orelha a orelha e ele levantou a mão para os toques de Haruhiro e dos outros. Haruhiro retribuiu automaticamente. Sem perguntar, Kikawa sentou em uma cadeira entre Haruhiro e Mugizu. Cervejas, cervejas. São cervejas para todo mundo. Cervejas. Ele chamou as meninas que serviam e pediu. Então. Como está tudo? Como vai tudo? Como estão vocês? Trazendo muito dinheiro? Como é que o lugar era chamado? Danhou. Vocês estão trabalhando nessa área, certo? Eu ouvi. Há pouco tempo atrás, eu conheci Manato aqui, então eu ouvi isso dele. Conte-me. Como é que tudo vai? Kikawa era tão irritantemente otimista como sempre. Um pouco sobrecarregado, Haruhiro respondeu honestamente, não está indo bem, talvez um pouco muito honestamente. Na verdade, Manato está um pouco, bem, não um pouco, mas... O que Kikawa inclinou-se para trás. O que? Não. De jeito nenhum. Não pode ser. Ele vai se casar? De jeito nenhum, disse Haruhiro, batendo em Kikawa na parte de trás da cabeça como um verdadeiro homem direto. Kikawa gritou, seus olhos parecendo ser empurrados para fora das órbitas, mas Haruhiro não se arrependeu de bater nele um pouco. Não é isso, Hanta disse, sua expressão azeda. Ele está morto. Foi morto ontem. Uau, Kikawa esfregou as costas de sua cabeça, ao mesmo tempo em que ele puxou o queixo. Sinto muito. Desculpe. Realmente sinto muito, ok? Eu não quis dizer nada com isso. É só que... Eu nunca pensei que ele iria morrer. Eu sempre pensei que ele era um cara que poderia fazer as coisas, mas de um tipo diferente do que Renji. Ou talvez ele não era diferente. Eu realmente não entendi, esses tipos de pessoas, elas são, mas... Ei! Nossas bebidas estão aqui. Bem. Anin, eu acho que isso não é realmente um momento de aplausos. Bem, vamos apenas beber, então. Haruhiro esticou o pescoço à esquerda e depois à direita. De repente, ele se sentiu extremamente exausto. Você parece estar indo bem, Kikawa. Você encontrou um grupo para se juntar? Sim. Quase depois que eu deixei vocês, entrei para a equipe de um cara chamado de Tokimune. Um bom rapaz, mas meio estúpido. Ele está aqui. Vou apresentá-lo. Não se preocupe com isso. Entendo. Eu acho que não há pressa. Manato era um sacerdote, certo? A espinha dorsal do seu grupo. As taxas de mortalidade para os sacerdotes não são baixas, comparativamente. Fazem-se de alvos fáceis. Mugizu deslocou lentamente o olhar para Kikawa. Realmente. Isso não é óbvio. Kikawa engoliu em seco com entusiasmo de sua caneca. O que estávamos falando? Ah, certo, sacerdotes. Inimigos sabem que os sacerdotes são criadores de um grupo, por isso faz sentido matá-los primeiro. E guerreiros como eu? Nós nos colocamos entre eles e o inimigo, a fim de proteger o sacerdote. É assim que o curso de uma luta normalmente vai. O curso básico, de qualquer maneira. Mugizu cobriu o rosto com as mãos. Eu não protegi ele no final. Tudo que fiz foi pedir-lhe para me ajudar o tempo todo. Kikawa deu um tapinha no ombro de Mugizu por simpatia, como um velho amigo faria. Só que ele não era. Não chute a si mesmo sobre isso. Todo mundo falha em algum ponto ou outro. Enganos e erros são como nós descobrimos o caminho certo. Está tudo bem, tudo vai ficar bem.
Mas, Mogizu balançou a cabeça. Manato não vai voltar. É verdade. Kikawa levantou ambas as mãos em concordância. Isso é verdade, mas da maneira que eu vejo, você tem que seguir em frente. Você pode pensar que eu só posso dizer coisas assim porque eu nunca tive um companheiro morto, mas, por outro lado, eu posso dizer isso porque eu nunca tive um companheiro morto. Espere. Isso foi a mesma coisa? Qualquer que seja, mas por agora, não olhe para trás, apenas continue olhando para o que vem pela frente. O olhar de Haruhiro caiu para os jarros de barro que descansavam em uma linha na mesa. Kikawa estava dizendo que ele não deveria estar olhando para baixo assim? Não havia nenhuma razão para acatar uma palavra que Kikawa tinha dito do nada, mas o que Manato acharia? Manato não tinha dito nenhuma palavra a eles sobre onde eles deveriam olhar. Ele criou um ambiente onde todo mundo iria naturalmente ficar ansioso para o futuro. Mesmo se tivéssemos que continuar, Hanta começou, meio murmurando. Não importa o que está à frente. Não temos mais um sacerdote. O nosso grupo. Kikawa olhou para eles, sua expressão como se estivesse dizendo e daí? Assim que tal uma pesquisa? Por outro sacerdote. Espere. Eu sei o que você quer dizer. Não há nenhum sacerdote que gostaria de se juntar ao grupo de um estagiário. Estou certo. Aliás, eu não sou mais um estagiário. Eu comprei o meu contrato da Lua Escarlate. Eu sou um membro de pleno direito agora. Quer ver? Quer que eu te mostre? Não realmente, Haruhiro suspirou. Mas você acabou de dizer isso sozinho. Nenhum sacerdote vai querer se juntar ao nosso grupo. Na verdade, há alguém, disse Kikawa. O quê? Eu conheço um monte de gente e um monte de pessoas me conhecem. Membros da Lua Escarlate, isso é. Há alguém. Uma pessoa que eu conheço. Alguém que até vocês podem ser capazes de recrutar. Hanta se inclinou para frente com interesse. Quem? Mas antes disso Kikawa olhou para cada um deles, por sua vez. Quais eram os seus nomes de novo? Desculpa. Eu estive tentando lembrar, mas eu não me lembro de nada. Vocês poderiam me dizer de novo,